Tudo jóia, nono ano? Tudo bem? Espero que todos os seus familiares, assim como todos vocês, estejam muito bem, com muita saúde. Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa de matemática. E eu preparei para vocês nesta aula, né? Nós vamos comentar a respeito, né, do volume 5 do PET, do Plano de Estudo Tutorado, né, do nono ano, já na segunda semana. E é bem interessante esta parte, nono ano, que vocês vão gostar muito, que vocês, aliás, até já viram comigo um pouquinho a respeito das funções quadráticas, relacionando a fórmula de Bhaskara, né, as raízes de uma equação do segundo grau, as suas coordenadas dos vértices. É bem interessante, né, lembrando as suas representações gráficas, e eu vou comentar com vocês aqui, tá? Então, olha lá, nessa segunda semana nós temos, né, a unidade temática sobre álgebra. O objetivo do conhecimento é vocês lembrarem e recordarem um pouquinho a mais a respeito das funções quadráticas, ou função quadrática, e as habilidades, né, a serem desenvolvidas, que é utilizar o conceito da função para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis, e, no caso, os conteúdos relacionados, que é a função quadrática, lembrar da concavidade da parábola, os zeros de uma função quadrática, as coordenadas do vértice, ponto de máximo ou ponto de mínimo de uma parábola, e a sua construção gráfica, né, da função quadrática, tá? A parte da interdisciplinaridade fica para relacionar os conhecimentos adquiridos com o cotidiano. Então, reparem, nono ano, vocês vão gostar muito. Então, olha lá, nós temos essa primeira atividade aqui, que ela fala a respeito justamente da relação entre domínio e imagem de uma função quadrática. Então, reparem aqui, dada a função quadrática definida por f de x ou y, tá, nono ano? Então, onde vocês verem f de x, a gente pode ler sempre y, que é a mesma coisa, tá? Igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 5. Preencha a tabela abaixo, determinando os pontos de par ordenado, x e y, e depois construa o gráfico no plano cartesiano marcando os zeros ou as raízes da função de caneta vermelha, o vértice nessa parábola de caneta preta e o ponto do gráfico que intercepta o eixo do y de caneta azul, né? Então, reparem que a gente tem aqui na tabela os valores do domínio, ou seja, valores de x pré-estabelecidos. Reparem que aqui ele vai do menos 1, passando pelo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e nós vamos encontrar o valor de cada imagem a partir do seu domínio. Então, o que é isso? O que o exercício pede para vocês, na verdade? Então, ele fala para vocês que na função y é igual a menos x ao quadrado mais 6x mais 5, coloque, primeiramente, menos 1 no lugar de cada x. E dê o resultado do valor do y encontrado. É isso que a gente quer. Então, aqui, na verdade, eu preparei para vocês aqui, vamos lá, deixa eu só ampliar um pouquinho a nossa resolução. Inclusive, nono ano, essas resoluções eu vou estar disponibilizando para vocês também lá no mural da sala virtual, no mural do Classroom, tá? Para que vocês possam acompanhar direitinho, não tem problema não, tá? É até mais fácil vocês acompanharem, né? E aí, o vídeo é um material, né, para que vocês possam enriquecer a aula de vocês, que vai estar disponível no YouTube, mas eu quero que vocês acompanhem comigo aqui. Vamos lá? Então, lá, acompanhem comigo na nossa resolução. Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho mais, só para que fique melhor a visão aí de vocês, né? Ah, ó, aí. Então, olha lá. Nono ano. Então, primeiramente, olha lá. Quando x vale menos 1, olha o que eu vou fazer. Y igual a menos, o menos 1 ao quadrado, mais 6 vezes menos 1 e o menos 5. Então, cuidado, olha, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Só que mais 1 vezes menos 1 dá menos 1. Mais 6 vezes menos 1 dá menos 6. Então, menos 6 com menos 1 dá menos 7. Com menos 5, teremos menos 12 para o valor do y encontrado. Já quando o x valer 0, olha o segundo cálculo, né? Na segunda coluna aqui, na segunda linha. Então, nós temos y igual a menos o 0 ao quadrado, mais 6 é 0, menos 5. 0 vezes 0 dá 0, 6 é 0 dá 0. Então, menos 0 mais 0 continua dando 0. 0 com menos 5, teremos menos 5 para o valor de y. Agora, quando o x valer 1, nós teremos menos 1 ao quadrado, mais 6 vezes 1, menos 5.
1 vezes 1 dá 1, vezes menos 1 dá menos 1. Mais 6 vezes 1 dá mais 6. Mais 6 com menos 1, nono ano, dá mais 5. Com menos 5, olha lá, qual o valor de y encontrado? 0. Agora, quando nós temos, olha lá, y é igual a menos, agora o x vai valer 2. Então, 2 ao quadrado mais 6 vezes 2, menos 5. 2 vezes 2, 4. Só que 4 vezes menos 1 dá menos 4. 6 vezes 2 dá 12. 12 com menos 4, nós teremos mais 8. Mais 8 com menos 5, saldo, no caso, mais 3. Então, quando o nosso x, ou seja, o nosso domínio vale 2, a nossa imagem, o valor de y, vale 3. Então, cada par ordenado, nono ano, tem um valor do x e um valor do y. Ou seja, para cada domínio eu tenho uma imagem, que é dita função quadrática aqui. Por que função quadrática mesmo? Vamos só lembrar? É porque o x está elevado ao expoente de 2, é o maior grau dele. Tá? Lembrando que toda função quadrática, né, ela é escrita na fórmula de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, ou seja, os valores de a, b e c, respectivamente, menos 1 mais 6 menos 5. Né? Agora, continuando, quando o nosso domínio valer 4, né, nós vamos fazer aqui. Então, olha lá, 4 ao quadrado menos o 4 ao quadrado, né? Depois, 6 vezes 4 menos 5. 4 ao quadrado dará 16. Vezes menos, aqui faltou um parênteses aqui, tá, turma? Então, por gentileza, a gente acrescenta isso depois aí na resolução de vocês. Então, vai ficar menos 16, 6 vezes 4, 24. 24 com menos 16 dá mais 8. Então, ó, aí, no caso, mais 8 com menos 5, saldo mais 3. Então, quando o nosso domínio valer 4, a nossa imagem também será 3. Aqui, nono ano, eu só esqueci de fazer o x valendo 3. Então, olha lá, menos o 3 ao quadrado, mais 6 vezes 3 menos 5, nós teremos 3 vezes 3, 9, vezes menos, então menos 9, 6 vezes 3, 18. 18 com menos 9 dá mais 9 com menos 5, saldo 4. Então, quando o x ou o domínio valer 3, a imagem valerá 4. Quando o x valer 5, nós faremos menos o 5 ao quadrado, mais 6 vezes 5, menos 5 é igual a 0. Então, 5 vezes 5, 25. Vezes menos, menos 25. 6 vezes 5 dá 30. 30 com menos 25 dá mais 5. Menos 5, saldo 0. Então, ou seja, olha lá no nono, quando o x valer 5, o y valerá 0. Quando o x valer 6, menos o 6 ao quadrado, mais 6 vezes 6, menos 5, quanto vai dar? 6 vezes 6, 36. Vezes menos, menos 36. 6 vezes 6, mais 36. Então, mais 36 com menos 36 dá 0. E 0 menos 5, continua dando menos 5. Então, ou seja, quando o x valer 6, nós teremos a nossa imagem ou o valor de y menos 5. E, finalmente, o último valor do domínio, 7 para o nosso x. Então, menos o 7 ao quadrado, mais 6 vezes 7, menos 5. 7 vezes 7, 49, menos. Então, 49 vezes menos 1 dá menos 49. 6 vezes 7, 42. Menos 49 com mais 42 dá menos 7, nono ano. Com menos 5 dá uma dívida de 12, olha lá, menos 12. Então, reparem que quando o nosso domínio valer 7, nossa imagem valerá menos 12. Se vocês perceberem nos 7 pares ordenados que nós temos aqui, na verdade, né, 8 pares, não, são 1, 2, 3, 9 pontos, né? Então, aí, aqui no caso, olha, então nós temos 9 pares ordenados. Reparem que nós temos, né, para cada domínio eu tenho uma imagem. Mas a gente pode ter 2 domínios com a mesma imagem. Repara, olha lá. O domínio menos 1 tem uma imagem menos 12. Mas também o domínio 7 tem a mesma imagem, menos 12. Já o domínio 0 tem uma imagem menos 5. Agora, o outro domínio 6 tem a mesma imagem do domínio 0. Olha lá. Para o domínio 0, a imagem era menos 5. Para o domínio 6, a imagem também é menos 5. Já para o domínio 1, a imagem é 0. E já para o domínio 5, a imagem também é 0. Já para o domínio 2, a imagem é 3. E para o domínio 4, a imagem também é 3. Agora, já para o domínio 3, nós temos a imagem 4. Então, aqui, o que é isso, né? Reparem a abreviatura. O que é o f de menos 1? Quer dizer, quando o x vale menos 1, qual é o valor de y? Menos 12. Quando o x vale 0, qual o valor de y? Menos 5. Quando o x vale 1, qual o valor de y? 0. Quando o x vale 2, qual o valor do y? 3. Quando o x vale 3, qual o valor do y? 4. Quando o x vale 4, qual o valor do y? 3. Quando o x vale 5, qual o valor de y? 0. Quando o x vale 6, qual é o valor de y? Menos 5.
E quando o x vale 7, qual é o valor de y? Menos 12. Então, reparem que numa função quadrática, né, a gente pode ter, né, para cada domínio existe uma imagem. Isso é uma função de segundo grau. Mas nós podemos ter, no caso, 2 ou 3, vários domínios que sejam, com uma mesma imagem, tá? Nós só não vamos poder ter, no caso, né, por exemplo, Fred, eu tenho um domínio com 2 imagens. Isso não pode acontecer. Então, não seria função quadrática, tá? Então, não existe um domínio com 2, 3 imagens. Mas nós podemos ter 2, 3 domínios que seja com a mesma imagem, ok? Então, turma, primeiramente, então, a gente completou a tabela. Agora, só que pediu para a gente construir o gráfico disso, a função quadrática. E agora eu vou colocar para vocês aqui. Eu já aproveitei, tomei a minha liberdade e calculei o delta primeiro aqui, o discriminante da função quadrática. Como o delta é b ao quadrado menos 4ac, vocês acompanhem comigo, lembrem, na função quadrática nossa aqui, olha lá, ó, nós temos, lembrando que o a vale menos 1, o b, é quem acompanha o x, vale 6, e o c vale menos 5, então, fazendo, né, o cálculo do delta, 6 ao quadrado, 36, menos da fórmula, 4, vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 5. Então, aí nós teremos 36 menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, vezes menos 5, teremos menos 20. 36 menos 20 dá 16. Como o delta dá um número maior do que zero, então lembrem que na função quadrática, o x, uma linha, será diferente do x das linhas. Então, colocando isso no gráfico, né, marcando esses pontos, reparem, pediu para marcar os zeros da função, as raízes, de caneta vermelha. Então, olha lá. O que são os zeros ou as raízes da função do segundo grau? É quando a gente tem os valores de x para o y valendo zero. Então, olha lá, era só olhar aqui na nossa tabela onde a nossa imagem vale zero. A nossa imagem vale zero com o x valendo 1, e a nossa imagem vale zero quando o x vale 5. Então, o 1 e o 5 são as raízes desta função quadrática, o 1 e o 5. Então, nós colocamos os pares danados, percebemos isso. Agora, lembrando, ao construir esse gráfico, que é uma parábola voltada para baixo, devido ao valor do A, né? Nono ano. Quando o A, que é o número que acompanha x ao quadrado, é negativo, a parábola não é concavidade voltada para cima, e sim com a sua concavidade voltada para baixo. Então, aqui, as coordenadas do vértice, ou seja, lá, reparem, a função começa subindo, crescendo, crescendo, quando vê aqui, ela muda o sentido, na virada. Então, as coordenadas do vértice são os pontos 3 para o x e 4 para o y. Então, olha lá, x do vértice 3 e o y do vértice 4. A gente pode olhar isso no gráfico, mas tem uma dica. Lembrando das fórmulas, as coordenadas do vértice, o x do vértice pode ser menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Então, olha lá, menos 16, que é menos delta sobre 4a. Como a vale menos 1, então 4 vezes menos 1 dá menos 4. Então, menos 16 por menos 4, olha lá, teremos mais 4, que é o ponto de máximo, né? Ou seja, a maior altura feita pela função. E o x do vértice, como é menos b sobre 2a, o termo b vale 6, sobre 2 vezes o a, 2 vezes menos 1. Então, 6 por menos 2, né? Menos b sobre 2a. Então, menos 6 sobre menos 2, dará mais 3 aqui. Ou uma outra dica, nono ano. O x do vértice está sempre, quando a parábola corta o eixo x em 2 pontos, sempre no ponto médio. Então, no ponto médio entre 1 e o 5 é o 3, olha lá. Do 1 ao 3 eu tenho 2 unidades de medida e do 3 ao 5 eu tenho 2. Então, no ponto médio situado entre o 1 e o 5, o ponto médio é o 3. Uma dica, tá? Pode somar os dois valores aqui das raízes e dividir por 2. 1 mais 5, 6, por 2, 3. É a coordenada do x do vértice, ok? Então, agora vamos responder os outros itens, né, desta página. Observe o gráfico acima da função quadrática definida por menos x ao quadrado mais 6x menos 5 é igual a y, f de x, e responda as questões a seguir. Quais são os coeficientes a, b e c da lei da formação dessa função? Quem que é o a, nono ano? É o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, no caso é o menos 1. Quem é o valor do b? O coeficiente que acompanha a variável x, no expoente 1, então no caso mais 6. E quem que é o c? É o termo independente. Inclusive, né, o termo c, o termo independente, é o ponto onde a parábola corta o eixo do y. Repara, lá, está cortando aqui no ponto menos 5, que pediu para a gente fizesse de caneta azul. Tá? Bom, como é que eu escaneei, né, a resolução para poder passar para vocês, tá, turma? Não fica bem destacado, não, mas dá para vocês perceberem aqui um pouquinho, ok?
Bom, continuando, item B. Como o valor de C é igual a menos 5, a parábola intercepta o eixo Y no ponto de coordenadas o quê? Então, lá, como tem que interceptar o eixo do Y, então o valor de X é 0, mas o Y é o valor menos 5, é o próprio valor de C. Então, 0 e menos 5, que é simétrico ao ponto de qual coordenada? Então, ou seja, aquilo que eu falei para vocês, a gente pode ter dois domínios com a mesma imagem. Então, reparem, o domínio 0 tem a imagem menos 5, mas o domínio 6 tem imagem também menos 5. Então, seriam os pontos 0, né, e menos 5, e no caso 6 e menos 5. Então, olha lá, 6 e menos 5 é outro ponto simétrico, em relação ao eixo de simetria da parábola. O que é simetria? Equidistante, tá, turma? Qual é o valor do discriminante, o valor do delta? A gente acabou de calcular aqui. Qual é o valor do delta? 16, ok? Bom, como o delta é maior que zero, então lembrem, quantos e quais são os zeros, ou raiz da função? Quando o delta é maior do que zero, sempre nós teremos duas raízes reais e diferentes. Então, no caso, duas raízes reais e diferentes. Aqui eu não escrevi reais diferentes, porque não há necessidade de escrever, mas só ver, lembrando que são duas raízes. Quais são essas raízes? A primeira, então, no caso, né, nós temos o 1, e a segunda aqui, no caso, nós temos, né, o 5. Então, aqui, reparem lá, cortando, passando pelo 1 e pelo 5. Fica mais fácil olhar no gráfico, né, no ano. Bom, quais são as coordenadas dos pontos de intersecção entre o gráfico dessa função com o eixo do x? Ou seja, onde está cortando as raízes. Então, no caso, lembrem, é o ponto 1 para o x e 0 para o y, e o ponto 5 para o x e 0 para o y. Então, aqui a gente percebe pelo próprio gráfico, olha lá. 1 para o x e 0 para o y, 5 para o x e 0 para o y. Ou seja, os pontos das suas raízes, tá? E a letra F, quais são as coordenadas do vértice da parábola do gráfico, né, dessa função? Então, ou seja, onde muda o seu sentido? Reparem, a parábola vem crescendo, 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 chega lá nesse pontozinho, ela muda, que são as coordenadas do vértice. X do vértice 3, Y do vértice 4. Como vem sempre o X primeiro, então vem o ponto 3 e 4. E não 4 e 3, hein? Prestem bem atenção. Já na letra G, turma, olha lá. Como o A, o valor do A na nossa função é um valor negativo, então, ou seja, um valor menor do que zero, a concavidade da parábola, gráfico dessa função, é aberta para cima ou para baixo. Então, lembrem, sempre que o A for negativo, vocês puderam observar no gráfico, concavidade voltada para baixo. Tá? Se fosse positivo, seria voltada para cima. Então, voltada para baixo. E, nesse caso, o vértice da parábola é um ponto de mínima altura, ou um ponto de máxima altura da função, né? Então, lembrando, reparem que a função começa lá do infinito negativo. Mas ela vai continuando, crescendo, crescendo, chega um ponto máximo dela, que ela não sobe mais. Ó. Reparem que na nossa função, ela marca até no máximo o valor de 4, na altura máxima de 4. Mas a partir de 4,1, 4,2, 5, ela já não marca mais, ela começa a descer os valores. Então aqui, todas as vezes, olha a dica, no ano, que a parábola estiver voltada para baixo, representa-se que o A é negativo, e nas coordenadas do vértice, o Y do vértice é o valor de ponto de máximo, ou seja, a máxima altura. Já quando a concavidade é voltada, no caso, para cima, a função quadrática terá o A maior do que zero, e no caso, né, terá ponto de mínimo na função. Lembrando que na primeira semana do PET 5 aqui, nós temos, né, lá, essa parábola representada aqui no exemplo para vocês, olha lá, ó. Reparem, x ao quadrado menos 4x mais 3, olha lá, o A é maior do que zero. Não estão aí nas coordenadas do vértice aqui, que nós teríamos os pontos, reparem, né? Olha lá, o ponto de menos 1, que é o ponto de mínima altura, y do vértice menos 1, e as coordenadas do x do vértice, que é o 2, reparem que aqui no ano, que a parábola vem lá do infinito positivo, ela vem descendo, descendo, até atingir a menor altura, que é o menos 1. Já o ponto de menos 1,1 ela não marca, menos 2 ela não consegue alcançar. Então, sempre que a parábola estiver voltada para cima, ela terá ponto de mínimo. E sempre que a parábola estiver voltada para baixo, ela terá ponto de máximo, tá? Voltada para cima, nós vamos lembrar que, no caso, A é maior do que zero, positivo. Voltada para baixo, A é negativo. Então, terá ponto, né, no caso de máximo, ok? Então, nós respondemos aqui. Agora, vamos para o exercício número 2. Olha lá, ó. Então, reparem aqui, turma, olha o exercício número 2, hein? Uma bola é lançada do ponto O, em seguida toca o solo nos pontos A e B, conforme representado na figura abaixo.
Durante a sua trajetória, a bola descreve duas parábolas com os vértices V1 e V2. A equação de uma dessas parábolas está escrita abaixo. Ou seja, essa primeira aqui, tá, turma? Y igual a menos x ao quadrado sobre 75, mais 2x sobre 5. Se a abscissa do vértice V2 é 35 metros, já deu a dica. Então, as coordenadas do vértice aqui na segunda parábola, reparem que aqui o x do vértice vale 35. Lembrando aquilo que eu falei para vocês, ele é sempre ponto médio entre as distâncias desse arco. Então, ou seja, a distância de 35 a A é a mesma distância de 35 até B, no sentido acrescido e no sentido, né, descontado. Qual é a distância do ponto O, ou seja, desde a origem até o ponto B? Tá? Olha que interessante, em metros. Nós vamos fazer aqui. Então, acompanhem comigo, né, na nossa página 2 da resolução que eu preparei para vocês, elaborei aqui. Espero que vocês possam compartilhar comigo aqui e aprender um pouquinho. É bem interessante, né? Nono ano, eu falo que eu fico muito satisfeito, né, com o desenvolvimento de vocês. Eu só diminuir um pouquinho o zoom aqui para ficar mais fácil para vocês acompanharem comigo aqui, ok? Então vamos lá? Bom, turma, reparem que a primeira parábola, ela corta, né, o eixo do x no zero, que é uma das raízes, e no ponto A. E aqui ele me deu a dica da segunda função, daqui a pouquinho a gente vai trabalhar com ela. Agora reparem que na primeira função quadrática, com cavidade voltada para baixo, lembre, o A negativo, olha lá, menos 1 sobre 75. X ao quadrado mais 2x sobre 5 igual a zero. Olha o artifício que o professor Fred fez aqui. Bom, turma, reparem que quando o denominador não é igual, sou obrigado a tirar mínimo múltiplo comum. Como 75 é múltiplo de 5, então se eu multiplicar todos os termos dessa função aqui quadrática, ou a equação do segundo grau, por 75, eu simplifico esse 75 com 75, vai ficar menos x ao quadrado. 2x sobre 5 vezes 75, eu divido 75 por 5 dá 15, 15 vezes 2x, 30x. E 0 vezes 75 dá 0. Então, ou seja, para ficar mais fácil nós compreendermos aqui, eu tirei, né, um mínimo múltiplo de 75 e 5. E deixei essa função quadrática, ou equação do segundo grau, com um número que estava fracionário, numa equação dos seus múltiplos. Ou seja, menos x ao quadrado mais 30x igual a 0. Aqui, como é uma equação do segundo grau incompleta, faltando o termo C, reparem, o termo A vale menos 1, com a cavidade voltada para baixo. O termo B vale 30 e o termo C é 0. Sempre é uma dica, tá, do professor Fred para vocês, que toda equação do segundo grau for incompleta, faltando o termo C, uma das raízes vai ser sempre o 0 e a outra vai ser o termo B, com o sinal trocado, dividido por A. Ou seja, menos B sobre A. Então, aqui nós vamos fazer, né, ao invés de fazer mais 30, vou colocar lá, menos 30 sobre o termo A, que é menos 1. Aí nós vamos encontrar a segunda raiz. Menos 30 por menos 1 dá 30. Pronto. Nono ano, resolvido as duas raízes da primeira função quadrática. Bom, o 0 é uma raiz e a outra raiz é o ponto A, justamente representada aqui na figura, que nós achamos 30. Então, aqui, de 0 até A, já tem 30 metros. Agora fica fácil. Como o ponto da coordenada do x do vértice da segunda função quadrática é o termo do médio, o ponto médio, o meio, 35, então, olha lá, do A, que é o ponto 30, até o 35, nós temos 5 unidades. Como são valores simétricos, então é só acrescentar mais 5 unidades no termo B. Então, 35 mais 5 vai dar 40. Então, ou seja, aqui eu até representei para vocês, ó, o ponto A tem coordenadas 30 para o x e 0 para o y, a distância de A até V2 é igual à distância de V2 até B, então nós temos, né, 35 mais 5 dá 40, 35 menos 5 dá 30. Então, a simetria aqui. Então, os pontos A e B são de coordenadas 30 e 0 e 40 e 0. Como o exercício pede a distância do ponto O ou ponto 0 até B, então de 0 até B nós temos 40 metros, ok? É bem interessante, né? Agora vamos para o exercício de número 3, olha lá. O exercício de número 3 eu achei bem legal também, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, acho que dá para vocês verem, né? Então olha lá, ó. Observe o gráfico ao lado, né? E, ó, ao lado do gráfico de uma função quadrática e responda as seguintes, né, questões. Então, na letra A, quais são os zeros ou raízes dessa função? Zero ou raízes da função aqui, no ano, lembra que a parábola, como ela está voltada para baixo, né, lá, então nós temos o A negativo. E lembrando que o ponto do y do vértice é o ponto de máximo. O y do vértice vale 9.
O x do vértice vai estar no meio das suas raízes. Vamos lá, olha lá. Olhem, reparem que a função corta o eixo do x no ponto 0 e no ponto 6. Então, aqui lembre que a gente vai ter as raízes, né, em função 0 e 6. A distância do ponto médio 0 até 6 é 3. Olha lá, dá para vocês perceberem as coordenadas do x do vértice aqui. Então, vamos responder cada uma dessas questões na nossa segunda página aqui da resolução que eu preparei para vocês. Vamos lá? Então, aqui eu coloquei para vocês. Então, reparem, quais são os zeros ou as raízes da função? Então, onde a função corta o eixo do x? Corta no 0 e 6. Então, x1' é 0 e x2' é 6. Letra B. Quais são as coordenadas do ponto de intersecção? No caso, entre o gráfico e a função com eixo x. Então, ou seja, 0 e 0, que é uma raiz, e o outro ponto é o 6 para o x e 0 para o y, né? Então, no caso, aí aqui, por gentileza, só trocar aqui, tá, turma? Não é 0 e 6, perdão, aqui vai ser 6 e 0, tá? Eu que troquei aqui na hora. Então, 0 e 0 e 6 e 0, e não 0 e 6, por gentileza. Então, só porque eu fiz a resolução aqui, mas é só vocês fazerem essa observação para mim. 6 e 0, tá? Bom, quais são as coordenadas do vértice da parábola do gráfico dessa função? Coordenadas do vértice, o x do vértice vale 3, o y do vértice vale 9, tá? Bom, aí agora, nono ano, letra D. Quais são as coordenadas do ponto de intersecção entre o gráfico da função com o eixo do y? Reparem que ela corta o eixo do y apenas no ponto 0 e 0, olha, que seria o valor de C, é uma incompleta faltando o termo C. Como o gráfico, como a concavidade da parábola é aberta para baixo, representa o que, então? Então, o coeficiente A é maior ou menor que 0? Vai ser um número menor que 0. Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto de mínimo ou o ponto de máximo da função. Então, lembra, concavidade voltada para baixo, ela vai ter maior altura, que é o ponto, no caso, né, 9 aqui do y do vértice, ok? Quais são os coeficientes de A, B e C dessa função? No caso, o A vai ser menos 1, o B 6 e o C 0. Olha como que eu fiz para vocês aqui, no meu raciocínio. Bom, como a função é incompleta faltando o termo C, eu já coloquei, ó, ax ao quadrado mais bx igual a y. Quando o x valer 0, qual será meu valor do y? Também é 0. Então, olha lá, 0 ao quadrado vezes a dá 0, b vezes 0 dá 0, né, no caso. Então, aqui eu terei, quando o x valer 6, 6 ao quadrado mais b vezes 6 igual a 0. Então, olha lá, 6 e 6, 36a, mais 6b igual a 0. Dividindo tudo por 6, 36 por 6 dá 6a, 6 por 6 dá 1b igual a 0. Isolando o termo b, eu teria aqui, então, passando A para cá, negativo, então vem menos 6a e deixei quietinho. Bom, aí agora o que eu fiz aqui para vocês? Na nossa função, novamente, quando y vale 9, reparem que o x do vértice vale 3. Então, olha lá, 9 no lugar do y e no lugar de cada x eu ponho 3. Então, olha lá, 9 igual a a vezes 3 ao quadrado mais b vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, 9a mais 3b, nono ano, igual a 9. Como é que eu posso dividir tudo por 3? 9 por 3 dá 3, 9a por 3 dá 3a e 3b por 3 dá 1b, que eu chamei de equação 2. Só que aqui no enunciado, no início, eu tinha que cada b vale menos 6a. Então eu posso substituir. 3 é igual a 3a mais b, e no lugar do b, olha lá, eu ponho menos 6a. Como eu tenho 3a's com menos 6a's, eu tenho menos 3a's. Então 3 é igual a menos 3a, esse menos 3 passa dividindo, 3 por menos 3, quanto vai dar o a? Menos 1. Como o b vale menos 6a, menos 6 vezes menos 1, o b valerá mais 6. Então, ou seja, portanto, a vale menos 1, b vale 6 e o c vale 0. Então, qual vai ser a função, ou a lei de formação dessa função quadrática? Como ela vem escrita na forma de ax ao quadrado mais bx mais c, então fica y igual a menos x ao quadrado mais 6x, ok? Turma, então só lembrem dessa alteração, por gentileza, tá? Como aqui, né, é um slide, então não tem como eu alterar aqui, mas eu altero, né, na resolução que eu for postar no Class 1. Então lembre, os pontos da função aqui no caso, do item B, serão 0 e 0 e 6 e 0, por gentileza, não 0 e 6, tá? Muito obrigado pela atenção aí, turma. Agora vamos ao exercício de número 4 da atividade aqui, né? Então olha lá que interessante. Da segunda semana do PET volume 5, e vocês todos animados, hein? Então, ó, bom, olha que legal, turma. Um golfinho, olha a aplicação do dia a dia da matemática, hein, no nosso cotidiano. Um golfinho realiza um salto, cuja trajetória é uma parábola, como a que está representada no gráfico ao lado.
responda às questões que seguem, né? Então, reparem aqui, temos o gráfico, né? Ele quer saber qual foi a altura H em metros atingida pelo golfinho no ponto de máximo do seu salto. Quer saber em metros. E, na letra B, qual foi o tempo em segundos que o golfinho gastou para atingir a sua altura máxima. Bom, se nós repararmos aqui na nossa resolução da página, né? Aqui eu chamei de página 2 por ser a resolução do slide, tá? Também a página 23 do PET aí, volume 5. Então aqui, turma, deixa eu só mostrar para vocês aqui, ampliando mais um pouquinho, para ficar mais fácil para vocês enxergarem comigo. Olha que interessante. Reparem que nesse gráfico da aplicação do dia a dia, na coordenada do eixo X, ou seja, no eixo das abscissas, o tempo está em segundos, olha. 0, 1, 2, 3, 4 segundos. E no eixo da vertical, o eixo das ordenadas, está a altura em metros. 0, 1, 2, 3 e 4. Reparem que a função começa subindo, subindo, chega no ponto de virada lá. Quando x vale 2 e o y vale 4, ela muda o seu sentido, né? Então, reparem, olha a dica. Qual foi a altura H em metros atingida pelo golfinho no ponto máximo do seu salto? Olha lá. Sempre que a parábola é voltada para baixo, nós temos a concavidade, né? Voltada para baixo significa que o A é negativo e ela tem um ponto de máximo, uma maior altura. Que no caso não é no ponto 1, no ponto 2, no ponto 3, e sim no ponto 4 do y. Então, ou seja, a altura máxima, o ponto máximo da função quadrática é 4 metros. Então, é só olhar no gráfico. E a letra B, qual foi o tempo, né, lá em segundos, que o golfinho gastou para atingir a sua altura máxima? Então, ou seja, reparem, para atingir a altura de 4 metros, não foi com meio segundo, com 1 segundo, com 1,5, com 1,8, mas sim exatamente quando o nosso x valia 2, olha. Então, ou seja, quando o tempo for 2 segundos, ela atinge a altura máxima de 4 metros. Já com 3 segundos, reparem, ela começa a voltar, o golfinho começa a voltar, né, do seu salto, para entrar na água, então começa a descer, uma altura de 3 metros. Por exemplo, praticamente com 3,5 aqui vai dar quase em 2, né? Em 1 metro. E quando chega em 4 segundos exatamente, que dura o salto, né? Ele toca novamente o seu contato com a água. Que interessante, né, turma? Vocês podem acessar o YouTube e ver, né? Os saltos dos golfinhos são muito bonitos nesses aquários aí, né? Bem interessante, que é uma aplicação da função quadrática, né? Da função de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a y. Tá vendo? A aplicação da matemática no dia a dia. Bom, turma, espero que vocês tenham gostado desta aula, que eu preparei para vocês com muito carinho, muito amor, amo muito vocês, estou com muita saudade de vocês no ano. Vou estar postando, né, essas atividades no Classroom, no mural da sala, e as atividades complementares para que vocês possam fazer durante a semana, ok? Um beijo enorme no coração de vocês e desejo a todos uma maravilhosa semana e transmito um grande abraço a todos os seus familiares, tá? Por mim, com muito carinho. Fiquem com Deus, nono ano, e até a nossa próxima aula na semana que vem. Beijão para todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.